Você está na fase de escolher qual cidade italiana é ideal para você? Então pera aí que a gente vai te contar algumas coisas. Neste vídeo vamos falar sobre a cidade onde moramos, Bérgamo. E um detalhe interessante, em 2024 Bérgamo foi eleita a província italiana com a melhor qualidade de vida, o que acabou entrando no radar de muita gente. Mas não foi por isso que viemos para cá, afinal quando isso foi divulgado já morávamos aqui, foi só uma coincidência mesmo. Quando falamos da cidade de Bérgamo, fala-se muito sobre a cidade alta, em outras palavras, o roteiro turístico, mas aqui iremos contar um pouco onde a vida realmente acontece, na cidade baixa. Aliás, eu sou o Jean e essa é a Júlia. E quando a gente chegou aqui em Bérgamo, o primeiro destaque foi a facilidade que eu encontrei um trabalho, né? Em uma semana eu já estava empregada. Tudo bem, eu entendo que depende muito da área e eu não posso falar por todas as áreas. Mas na minha, que foi o caso, eu consegui esse trabalho. Tudo bem que eu fiquei 1 mês e meio só, porque não era dos melhores. Mas depois desse 1 mês e meio, eu consegui entrar numa empresa melhor e é a que eu tô até agora. Nessa empresa eu tive o primeiro contrato, né, de 3 meses. E no segundo eles já me atualizaram para indeterminado, que é o sonho de muita gente aqui, né? Que é o objetivo de muita gente aqui. E isso eu sei que não acontece com todo mundo, mas aconteceu também com o Jean, né? E comigo foi parecido, eu tive essa primeira experiência de trabalho breve e na segunda já me propuseram um contrato de trabalho indeterminado. Mas isso não é comum, né? Isso é exceção. Então isso surpreendeu bastante a gente. Mas isso também não aconteceu por acaso. A gente já tinha estudado italiano ainda no Brasil, o que ajudou bastante. E Bérgamo é uma região com uma indústria muito forte, então tem bastante oportunidade. Tanto que também em 2024 teve a menor taxa de desemprego do país. E depois de um destaque, como nem tudo são flores, precisamos falar sobre um tema que tira o sono de muita gente: a burocracia. Aqui ela tem sua fama, ela costuma ser bem mais lenta comparando com outras cidades aqui da Itália, claro. A gente veio para cá achando que uma cidade menor seria um pouco mais rápido, mas não foi bem assim que aconteceu. Nesse vídeo não vamos dar muitos detalhes do que passamos. O que podemos dizer é que demoramos mais de 1 ano e meio para termos todos os documentos. Infelizmente, essa demora pode nos atrapalhar bastante. Por exemplo, não conseguir fazer o cartão saúde rápido e precisar passar no médico. Ter dificuldade em encontrar um emprego só com um recibo de que deu entrada no permesso de soggiorno. Que, por lei, o empregador poderia contratar as pessoas nessa condição. Mas a realidade não é bem assim. Em ter uma conta bancária normal, sem restrições. Poder sair da Itália para o país de origem. Mesmo na teoria sendo permitido, o retorno para a Itália pode ser complicado. Temos alguns conhecidos que tiveram dificuldades para regressar. E o que para a gente é o mais frustrante, algumas dessas coisas não se aplicam para todos por motivos desconhecidos. Algumas pessoas defendem que aqui as normas são muito rígidas e que regra é regra para todos. Mas não foi isso que vimos. Por exemplo, falar com alguém com influência pode ajudar a resolver as coisas mais rápido, o que para a gente não é justo. E a gente diz isso com base em diversas situações nossas e também de pessoas próximas. A ideia aqui não é desmotivar. O segredo é regular a expectativa. Enfim, a sugestão é sempre seguir o passo a passo certinho, que foi o que a gente fez, mesmo sendo um processo bem lento. Quando a gente chegou aqui, uma coisa que nos chamou muita atenção é o transporte público. Aqui os ônibus, em sua maioria, são elétricos.
e você consegue comprar os bilhetes online por um aplicativo. Então isso é bem prático. E falando da estação de Bérgamo, eles estão modernizando agora e ela é bem conectada, ela é bem próxima com Milão. Então, você saindo daqui indo para Milão Central, de Milão Central você consegue ir para várias cidades da Itália e até para outros países. E do ladinho da estação tem uma rodoviária com ônibus que conectam Bérgamo com várias cidades da província. E também temos a estação do tram, que seria o nosso VLT. Mas se você precisa ir para algum lugar mais longe e prefere ir voando, dali sai um ônibus que dura só 15 minutos e te deixa direto no aeroporto de Bérgamo. Aliás, esse aeroporto, que é um dos maiores centros de voos baratos da Europa, faz toda a diferença para a estrutura da cidade. E ainda sobre a estrutura da cidade, aqui a gente conta com um hospital que no ano de 2025 foi eleito o terceiro melhor hospital público da Itália e o sexto dentre todos, incluindo os particulares, obviamente. E isso é algo que acaba sendo um ótimo termômetro para a gente. Agora, falando de saúde pública na prática, aqui vai algumas diferenças culturais. Enquanto que no Brasil é muito comum uma pessoa de renda média pagar um plano de saúde, aqui não é bem assim. Você vê pessoas, independente da renda, utilizando e confiando bastante no serviço público. E uma outra diferença em relação a cuidados preventivos, como exames de rotina, por exemplo. Aqui isso não é muito comum e a fila de espera pode ser bem longa. Então, nesses casos, as pessoas costumam sim procurar o atendimento privado ou terem um plano de saúde. E como é a moradia aqui? Bom, primeiro é interessante entender como a cidade funciona. Simplificando, ela é dividida em cidade alta e cidade baixa. A cidade alta é onde concentra a maior parte do roteiro turístico, mas vamos deixar isso para depois. Enquanto que na cidade baixa é onde a maior parte da vida real acontece. É aqui que está grande parte dos bairros residenciais, o comércio e os serviços. E apesar de ter um lado turístico também, não é uma cidade voltada só para isso. O centro é bem ativo e funcional, é uma cidade pensada para quem mora aqui mesmo. Na cidade baixa, as avenidas são mais largas e tudo parece ser bem distribuído. Dos locais que a gente morou aqui, a gente sempre conseguia chegar nos lugares com facilidade, como supermercado, farmácia e outras estruturas mais essenciais. E isso partindo de casa a pé, até quando a gente morava no centrão, que tem um acesso mais limitado. Mas mais que ruas bem mantidas, ciclovias, limpeza, você percebe um cuidado constante com a manutenção. Agora um ponto mais realista, encontrar moradia para alugar no caso não é fácil. A gente já sabia dessa informação, aliás é uma informação muito bem difundida, e por isso a gente já veio com a expectativa bem baixa. E assim como a burocracia, ela também tem a sua fama. E no nosso caso, por exemplo, a gente conseguiu o nosso segundo imóvel, que é o que a gente está hoje, com uma recomendação de uma pessoa de confiança do proprietário do imóvel. E mesmo assim, foi exigido da gente 2 contratos indeterminados, que por sorte a gente já tinha. Então realmente pode ser um processo bem rígido. Mas e agora uma coisa que ainda surpreende a gente positivamente, principalmente quando a gente fala de bairros mais populares, é o padrão construtivo. Mesmo em áreas mais periféricas, como a que vocês estão vendo agora, ainda passa uma sensação de segurança. Você quase não vê muros altos ou grades pesadas. E o legal disso é que dá uma forte sensação de comunidade. Você vê que tem uma preocupação com os espaços entre os edifícios. Não se torna um espaço largado. A habitação social aqui tem um padrão muito sólido. É o simples bem feito. E voltando para a cidade alta, que apesar do foco turístico, ali também você vai encontrar residências, comércios, mas geralmente vão ser mais voltadas para o turismo. E mesmo a parte histórica, como a muralha, por exemplo, ela não funciona só como uma atração turística.
É ali onde muitos moradores vão fazer suas atividades. Caminhada, corrida, enfim, curtir a vista. Porque ela meio que funciona como um grande parque linear. E isso é só um dos exemplos das várias atividades e lazeres que tem aqui que contribuem para a qualidade de vida. Mas resumindo sobre o lazer, o ponto é que aqui você não precisa de grandes deslocamentos. Em poucos minutos você já consegue estar em contato com a natureza. E claro que também não se vive só desse tipo de atividade aqui. A gente também está muito bem servido de shoppings, restaurantes, cinema, museus, afinal a gente está falando de Itália. E falando sobre shoppings, pode parecer besteira, mas às vezes bate aquela vontade da gente fazer os programas que a gente fazia no Brasil, como por exemplo ir num lugar cheio de restaurantes, ou quando a gente precisa comprar alguma coisa, mas a gente quer dar uma olhadinha antes, né? Isso no final faz toda a diferença. E se você se interessou por Bérgamo, deixa um like e se inscreva no nosso canal. Tchau!